Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja alcançando vossos corações. Estamos aqui agora falando sobre o livro de Números. Neste segundo vídeo vamos falar um pouco sobre o tópico 2, do Sinai a Cádiz, que está, quem quiser acompanhar, o esboço vai falar sobre o capítulo 10 ao capítulo 19. Senhor, abençoa a cada vida em nome do Senhor Jesus. Abre seus entendimentos à luz da sua palavra, porque o Senhor, ó Deus, é quem traz vida através da sua palavra em nome de Jesus. Vamos dividir aqui este esboço, vamos falar em 7 partes. Primeira, início da marcha, que está no capítulo 10. Segundo, murmurações e concupiscência, que está no capítulo 11. Terceiro, os 70 anciões, que está no capítulo 11 também. Quarto, a sedição de Miriam e Arão, que está no capítulo 12. Quinto, o relatório dos espias e a incredulidade de Israel, que está no capítulo 13 e 14. E sexto, a rebelião de Corá, que está no capítulo 16 e capítulo 17. E sétimo, leis cerimoniais, que está no capítulo 18 e capítulo 19. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obabe e seus filhos acompanharam os filhos de Israel? É uma pergunta. Leia lá em Juízes, capítulo 1, verso 16. Permaneceram com eles? Veja lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 6. O que ia diante dos filhos de Israel? Veja lá no capítulo 10, verso 33 de Números. O que representa isso? Leia lá em Êxodo, capítulo 25, verso 20 ao 22. E Josué, capítulo 7, verso 6. Qual foi uma das causas que conduziu Israel à concupiscência? Confira em Números, capítulo 11, verso 4. E em Êxodo, capítulo 12, verso 38. Que lição há nisso para nós? Confira lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Quais foram as pessoas nomeadas para auxiliar Moisés? Confira em Números, capítulo 11, verso 16 e 17. Do que nos lembra a manifestação do Espírito em Números, capítulo 11, verso 25? Maravilha! Atos, capítulo 19, verso 6. Glória a Jesus. A oração de Moisés, no versículo 29, foi respondida? É uma pergunta. Confira em Atos, capítulo 2, verso 17 e 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31. Note que as codornizes não estavam empilhadas a 2 côvados de altura, como pode parecer na leitura apressada de Números capítulo 11, verso 31, mas voavam a essa altura e assim eram capturadas facilmente. Repare como se tornou contagioso o espírito de murmuração. Afetou até mesmo Miriam e Arão, pelo fato de o nome de Miriam ser mencionado primeiro no versículo 1, e de ter sido ela quem recebeu o castigo. Parece evidente que foi ela quem iniciou a rebelião, sendo o matrimônio com os gentios proibido pela lei. Confira em Gênesis, capítulo 24, verso 3, e Deuteronômio, capítulo 7, verso 3. Miriam tinha uma razão para queixar-se, mas ela deixou de levar em consideração a graça de Deus que pode santificar os gentios. Alguns têm visto um significado dispensacional e profético na ação de Moisés.
rejeitado por Israel. Moisés casou-se com uma mulher gentia. Confira em Atos capítulo 15, verso 14. Arão e Miriam representam os judeus que se opõem à união entre judeus e gentios. Confira em Atos capítulo 11, do verso 1 ao 3. A exclusão de Miriam simboliza a rejeição temporária de Israel. A sua recepção no acampamento tipifica sua restauração. Os versículos de 1 a 9 do capítulo 1 de Deuteronômio demonstram que a ordem de enviar espias foi dada em resposta à exigência do povo. O plano de Deus era de que o povo, nesta questão, confiasse nele. Mas vendo a fraqueza de sua fé, permitiu que fizessem o que desejassem. Quem teve o nome mudado nesta época, confira em Números capítulo 13, verso 16. O que geralmente significa na Bíblia a mudança de nomes? Veja lá em Gênesis capítulo 32, verso 28. Que espécie de relatório trouxeram os espias? Confira lá em Números capítulo 13, verso 26 a 33. Que efeito exerceu o relatório sobre o povo? Que intentaram fazer? Confira em Números capítulo 14, verso 4. Qual foi a atitude do povo infiel com aqueles que verdadeiramente acreditavam em Deus? Veja lá no verso 10. O que revela o capítulo 14, verso 13 ao 19 de Números a respeito do caráter de Moisés? Veja também no verso 21. Apesar de o povo ter falhado, os planos de Deus realizaram-se. O que originou a incredulidade de Israel? Confira em Números capítulo 14, verso 25. Note o versículo 28. Como a recompensa dar-se conforme a fé, assim a perda é dada conforme a incredulidade. O pecado do povo foi perdoado? Verso 20. Isto impediu que eles colhessem o que tinha semeado com a sua atitude impenitente? Confira no capítulo 14 de Números, verso 29 ao 30. Que aconteceu aos homens que deram o mau relatório? Verso 37. O ato do povo, em capítulo 14, verso 40 ao 45, foi movido por verdadeira obediência? O que o povo fez? Veja no verso 44. Em capítulo 14, verso 22, o Senhor menciona o fato de que até esse tempo o povo tinha tentado 10 vezes. Verifique as referências a seguir e faça uma lista dessas tentações. Êxodo capítulo 14 e capítulo 17. Êxodo capítulo 16, verso 20 e 27, e Êxodo capítulo 32, e Números capítulo 11, verso 12, Números capítulo 11, Números capítulo 12, verso 1 e Números capítulo 14. Os versículos 27 a 29 do capítulo 15 tratam dos pecados de ignorância, isto é, pecados não cometidos no espírito de desobediência intencional. O versículo 30 menciona, pelo contrário, pecado cometido presunçosamente, para os quais o sacrifício não tem eficácia. E os versículos seguintes fornecem uma ilustração deste pecado. No caso do homem que recolheu a lenha no sábado, a pena severa não foi imposta pelo mero ato de recolher a lenha, mas pelo espírito presunçoso com que quebrou a lei.
Por que foi necessário que o Senhor ordenasse aos israelitas o uso de franjas nos seus vestidos? Confira em Números, capítulo 15, verso 37 ao 41. Como uma recordação visível de seus mandamentos, confira em Salmos, capítulo 78, verso 11, e Jeremias, capítulo 2, verso 32. Observe no caso de Corá e seus seguidores como a murmuração, que começou depois da partida do Egito, transformou em rebelião declarada. O pecado de Corá e seu grupo constituiu em rebelião contra Moisés e Arão e intrusão no ofício sacerdotal. Moisés procurou defender-se. Confira em Números capítulo 16, verso 4. Contra quem Corá revoltou-se realmente? Verso 11. A acusação de Corá foi justa? Verso 13. Como foram castigados os 250 homens? Como se demonstrou a dureza completa do coração do povo? Verso 41. O capítulo 19 dá um relato de preparação da água para a purificação legal. Para saber o seu significado típico, leia Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. O seu propósito principal era a purificação daqueles que tinham tocado cadáveres, pois este contato trazia contaminação. Esta lei pode ter sido decretada por causa da existência de muitos mortos depois do julgamento de Deus contra os rebeldes, porque ela não está em Levítico. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cubra com teu sangue divino, abençoa de uma forma especial, Senhor, a cada vida, a cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus querido, fazendo com que a semente caia em cada coração em boa terra e venha germinar e dar bom fruto. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Aguarde o próximo vídeo, que é o tópico, o vídeo de número 3. Em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.